Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Francisco Cleiton e o coordenador desse projeto é o professor Alberson. E eu venho aqui para apresentar sobre o projeto que é o Balinu, que é um assistente virtual que usa inteligência artificial, que foi implementado na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Como eu havia citado na apresentação desse vídeo, eu me chamo Francisco Cleiton e o coordenador do projeto é o professor Alberson. O título do trabalho é Balinu, um assistente virtual proativo com inteligência artificial para o portal da Unilab. Aí nós vemos uma imagem do Balinu. Então, aqui dando uma introdução do projeto. Os assistentes virtuais, que são chamados de chatbots, estão cada vez mais presentes no cotidiano dos usuários da rede internet. Mas o que são os chatbots? Uma explicação breve sobre o que é um chatbot é que o chatbot é um programa de computador que usa inteligência artificial e que é projetado para simular conversas com usuários humanos, sendo essa simulação feita por texto ou áudio, e sendo isso feito através do processamento de linguagem natural. Sendo os chatbots úteis quando aplicados na área da educação, recuperação de informações e comércio eletrônico. Os assistentes virtuais eles podem ser usados para diversas atividades, podendo atuar em empresas, universidades, portais educacionais, que é o caso do Balinu. E dando essa breve introdução, agora vamos partir para o trabalho. O presente trabalho ele apresenta e analisa o processo de criação e implementação de um assistente virtual na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab. O Balinu ele é um assistente virtual que utiliza inteligência artificial, que tem como objetivo geral a proatividade para auxiliar os alunos da Unilab, seja em dúvidas e questões gerais que envolvem qualquer assunto referente à universidade, como pesquisa, assuntos da pós-graduação, da própria graduação também, e até dúvidas gerais sobre a universidade. E o nome escolhido é Balinu. E por que esse nome? Podemos reparar que é como se fosse um anagrama da palavra Unilab. Balinu é simplesmente a palavra Unilab ao contrário. E a justificativa para o desenvolvimento do assistente? A ideia do desenvolvimento de Balinu surgiu devido ao fato de que em um ambiente universitário é comum surgir várias dúvidas, sejam dúvidas de graduação, pós-graduação, pesquisa, inovação, etc. E de maneira tradicional, os alunos tendem a mandar e-mails para as coordenações responsáveis por um curso, e no caso da pesquisa, é normal mandarem e-mail para os e-mails da CPQ, por exemplo. Esse processo ele pode ser demorado devido à quantidade de dúvidas que geram a necessidade de serem respondidos vários e-mails, o que acaba congestionando o trabalho das coordenações e gerando esse atraso nas respostas às dúvidas existentes. Dessa forma, para resolver esse problema de dúvidas dos alunos e para que ele tenha respostas mais rápidas, a implementação de um assistente virtual foi a melhor saída aqui que pensamos. Visto que um chatbot ele pode funcionar 24 horas por dia, e podendo ser treinado para responder às dúvidas mais recorrentes dos universitários. E no caso aqui do Balinu, ele pode trabalhar de duas formas, de forma reativa e proativa. Como assim? Ele trabalha de forma reativa, respondendo simplesmente um estudante vai lá e pergunta a sua dúvida, ele vai e responde. E de forma proativa, ele tenta chamar a atenção do usuário de alguma forma. E vemos aqui, temos um pop-up, abre ali uma notificação assim que algum usuário entra no site da própria EPG. Ele dá um pop-up aqui. Boa noite, me chamo Balinu. E aqui podemos simplesmente interagir com ele, tirando nossas dúvidas. Como, por exemplo, o que é pesquisa? Ele vai lá na sua base de dados e responde. O ato de pesquisar é considerado uma atividade humana. Como citado anteriormente, esse trabalho ele tem por objetivo o desenvolvimento do assistente virtual para a implementação na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab, com essa necessidade de responder às dúvidas mais recorrentes dos estudantes da Unilab. Então, nós pegamos todo esse objetivo geral e dividimos em pequenos objetivos, como a revisão bibliográfica acerca dos chatbots. Depois, fizemos a aplicação de um questionário à comunidade acadêmica para definir características fenotípicas e a personalidade do assistente virtual. Depois disso, desenvolvemos o avatar que representa o Balinu, que foi possível ver no primeiro slide dessa apresentação.
Logo após, desenvolvemos o Chatbot através da plataforma do Dialogflow, que é uma plataforma do Google, e logo depois tivemos a última fase, que é a fase de testes. Continuando com a apresentação, no que diz respeito ao desenho metodológico, ou podemos também chamar de aspectos metodológicos. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa centrada no desenvolvimento de um assistente virtual, onde se propõe uma aplicação online para auxiliar os usuários do portal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab. O processo de elaboração foi dividido em algumas etapas, como havia citado: revisão bibliográfica a respeito da criação e utilização de chatbots no contexto educacional, uma consulta à comunidade acadêmica da Unilab acerca das características fenotípicas e o design do assistente virtual. Também teve a fase de definição de dúvidas e questionamentos mais frequentes e desenvolvimento e a próprio desenvolvimento da aplicação online. A revisão bibliográfica ela foi fundamentada na leitura e análise de artigos científicos que abordassem a criação dos chatbots. Já as características do assistente, nós tínhamos apenas definido que ele teria gênero neutro e que o seu nome era Balinu, né? As outras características elas foram definidas a partir dessa pesquisa que foi feita através de um formulário. Dessa forma, seguindo todo o questionamento abordado anteriormente, foi possível desenvolver o modelo 3D do avatar que representa o assistente virtual, que é esse que nós vemos aí no slide, que é um modelo 3D desenvolvido através de um aplicativo para Android, que é o Zepeto. Logo, após o desenvolvimento do avatar, o próximo passo foi fazer o treinamento do assistente virtual na plataforma Dialogflow, que é uma plataforma de processamento de linguagem natural usada para desenvolvimento de chatbots. Para esse treinamento, foi criada uma planilha onde foram adicionadas todas as perguntas e respostas usadas para treinar um assistente virtual, que foi feito em todas as coordenações, a CPG, a CIT, a CPQ e perguntas do CEP. E aqui também perguntas gerais. E a partir dessa planilha que nós tornamos como a nossa base de dados de perguntas e respostas, foi possível fazer todo o treinamento do assistente virtual. E como citado anteriormente, foi implementado um pop-up que é para representar a pequena parte proativa do assistente virtual, que é a parte em que é chamada a atenção do usuário para que ele interaja com o assistente, e não que o assistente simplesmente fique ali esperando que o usuário lhe mande uma pergunta. Aqui agora sobre resultados e discussão. Após o treinamento de Balinu, foi realizada uma fase de testes, caracterizada pela aplicação de testes ao assistente para analisarmos como seria seu comportamento, bem como se as respostas estariam de acordo com as perguntas. Após essa primeira fase de testes, foi criada uma nova planilha, e nessa planilha lá tinha os erros do assistente, as respostas que não eram as mais corretas. Aqui nós temos a planilha de testes, e foi implementado que após ser feitos os testes, usamos a planilha para melhorar as respostas do assistente. E após isso foi submetido a uma nova fase de treinamentos e continuamos fazendo esses testes. E um dos principais objetivos do desenvolvimento do assistente virtual, que era que ele respondesse às dúvidas mais recorrentes dos estudantes da Unilab, foi alcançado. Pois, como citado, Balinu ele está atuando no portal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E o chatbot ele atua respondendo às dúvidas mais recorrentes que estão presentes nesse ambiente acadêmico ligado à Unilab. Balinu trouxe diversas contribuições para a comunidade acadêmica, pois os estudantes, por exemplo, conseguem respostas mais rápidas às suas dúvidas e questionamentos. Por fim, as conclusões temos que, depois de todo o desenvolvimento realizado por Balinu, ele está funcionando e ele tem esse papel de automação, visto que o assistente facilita no papel de tirar as dúvidas de maneira mais rápida. Já foram cadastradas mais de 200 perguntas e respostas no Dialogflow, e o treinamento ele se mantém constante, visto que, como se trata de um assistente virtual, há essa necessidade de continuar fazendo esse treinamento, pois podem aparecer novas dúvidas, o chatbot pode ter alguma falha em alguma resposta e pode ter essa necessidade de aprimorar esse treinamento. Aqui as referências. Para encerrar essa apresentação, eu destaco minha condição de bolsista PIBIC Unilab e agradeço a todos que contribuíram e fizeram esse projeto dar certo. Agradeço em especial ao professor e coordenador desse projeto, que é o professor Alberson, por todo o apoio e dedicação desde o início do projeto e por todo o conhecimento repassado que me ajudará em toda a minha carreira acadêmica.